Olá, bom dia, bem-vindo a estas conversas na Eclésia. Obrigada por estar na nossa companhia. Neste mês de outubro, que é o Outubro Missionário, trazemos aqui a partilha e o testemunho de tantos missionários. Na nossa companhia temos a irmã Maria José Basílio, ela é franciscana missionária de Maria. Obrigada por estar disponível para falar connosco. Irmã, de que missão é que nos fala? Então, muito obrigada e é com alegria que eu partilho a minha missão. Neste momento eu estou ao serviço de uma missão de solidariedade social na Rua do Patrocínio, em Lisboa. E a missão que eu tenho para falar, para partilhar, é a minha experiência missionária em Moçambique, na zona da Namacha, que fica ao sul de Moçambique, fazendo fronteira com a Suazilândia e com a África do Sul. Ali, qual era a minha missão concreta? Então, eu estive a trabalhar num projeto que era financiado pela Caritas Australiana, e este projeto era um projeto de apoio e de desenvolvimento, essencialmente dos doentes e das crianças órfãs e vulneráveis. E aquilo onde eu estive que me ajudou muito foi o trabalho com os doentes. A Caritas financiava aos doentes de HIV/SIDA, uma vez por mês, um kit de bens alimentares. E ao longo do mês, nós, as irmãs, eu trabalhava com uma irmã indiana, ela era a responsável do projeto, a irmã Catrine, então nós, ao longo do mês, tínhamos algumas atividades com estes doentes, não só dávamos-lhe o kit, mas também, uma vez por mês, reuníamos com eles para lhes dar alguma formação sobre formação espiritual, formação humana, e essencialmente era para ajudá-los, encorajá-los a fazerem o seu tratamento até ao fim. Este tratamento era um tratamento que dava, doloroso, eles muitas vezes partilhavam: se nós temos fome, não temos que comer, nós preferimos não tomar o medicamento. Ora, isso não era nada bom para eles. Cada vez que eles deixassem de tomar o medicamento, era retroceder muito. Então, a Caritas apoiava com este kit alimentar. E nestas atividades tínhamos um grupo de mamães que nos apoiava. Estas mamães vinham fazer formação conosco. Normalmente trazíamos alguém do hospital, um médico, um enfermeiro, que vinha explicar às mamães a realidade daquela doença e qual era a importância, o papel delas na visita que faziam aos seus doentes. Oh, irmã, o que é que era mais difícil nessas conversas que tinham, nessa formação que dava? Era tentá-los convencer a tomar a medicação ou era necessário mesmo uma conversa aqui mais do jeito espiritual e de ânimo? Sabe, muitas vezes nós sentíamos que os dois andavam ao lado, mas o mais difícil de facto era convencer que o tratamento era importante, deixar o tratamento. Se eles deixavam de tomar o medicamento um dia ou 2 dias, já significava voltar para trás e começar como que tudo de novo. Mas também a parte espiritual ajudava muito, porque estas mamães que iam visitar os doentes uma vez por semana, elas traziam-nos realidades muito complicadas. Às vezes, uma mulher, uma mãe, estava a fazer o seu tratamento às escondidas do marido. E isto era preciso haver alguém que tentasse fazer compreender ao marido que ela precisava de fazer aquele tratamento. Então, esta parte espiritual também ajudava, porque depois elas iam e procuravam a maneira mais delicada, sem ofender o marido, sem dizer que ele não tem razão, mas procuravam fazer com que ele compreendesse que a sua esposa precisava de fazer o tratamento. Às vezes elas iam
e acabavam descobrindo que, afinal, além daquela senhora, naquela casa também tem uma criança que também está doente, mas é só a mãe que está a fazer tratamento. Então, elas vinham com aquelas realidades e depois nós íamos com elas para, de facto, verificarmos aquela situação. Então, o nosso papel depois era dialogar também com elas e ajudá-las a perceber que a criança também precisa de fazer o tratamento, então levá-los já ao hospital. Muitas vezes eles têm vergonha de dizer que eu tenho a doença e o meu filho também tem, e o meu marido também tem. Então, muitas vezes o marido, mas também às vezes as esposas preferem ficar no segredo. E era triste porque às vezes quando nós levávamos uma criança para o hospital, os técnicos diziam: irmã, esta criança já veio muito tarde. Então era muito triste quando a gente ouvia isso, mas outras vezes já estava demasiado avançado, mas era um trabalho também gratificante no sentido de vermos depois que eles iam colaborando e iam melhorando e iam ficando mais fortalecidos e já podiam começar a fazer um serviço, um trabalho. Quantos anos esteve em Moçambique, irmã? Portanto, estive em Moçambique 7 anos. Sempre a trabalhar nesta área? Sempre nesta área e nesta área com os doentes, também com as crianças no centro e com as crianças que muitas das crianças eram filhos destes pais, destes doentes, e outras eram crianças. Nós tivemos um menino que ele vivia com a mãe e o pai. O pai morreu e ele estava muito agarrado à sua mãe, era só quem ele tinha. Depois, passado pouco tempo, a mãe também morreu. Agora ele ficou sozinho. E uma coisa que me tocou imenso foi que os vizinhos daquele menino, daquele rapaz, reuniram-se e decidiram que ele não pode ficar sozinho. Então reuniram-se para decidir que, olha, temos este vizinho que tem 2 crianças que são da idade dele e talvez este vizinho pode ficar com ele na sua casa e as crianças também podem ser um estímulo para ele, não ser que vinham, mas que não tinham nem pai nem mãe porque já tinha morrido por causa também da doença. E quando acolhia as crianças no centro, o que é que fazia? As crianças vinham de segunda a sexta-feira em 2 turnos. Assim, de manhã acolhíamos um grupo que permanecia ali, tinha uma refeição, um pequeno almoço, depois o almoço e durante o período da manhã elas tinham diferentes atividades, desde ir à machamba, à horta, e para quê? Para aprender coisas. Pois elas aprendiam a fazer o adubo biológico, portanto os restos da cozinha não iam assim de qualquer maneira para o lixo, não ficavam assim atirados, mas fazíamos cavávamos na terra, fazíamos uma cova e íamos colocando ali o resto da cozinha. E passado um tempo tapávamos e íamos ter uma terra mais fértil do que a outra que não tinha. E também aprendiam a fazer os viveiros da alface, da couve, do amendoim, do milho, da pera-abacate. E depois aprendiam pequenos trabalhos manuais, como o bordado, e interessante que no grupo das crianças, quem mais gostava do bordado eram os rapazes. Eles faziam bordados super lindos. E isso impressionava-me, que eu estava à espera que as meninas fossem as mais dedicadas e, pelo contrário, eram os rapazes. Depois tínhamos também um tempo que era para eles brincarem. Então, normalmente a segunda-feira era para o grupo que vinha de tarde, o grupo da manhã, à segunda-feira brincava, era futebol, eram jogos, eram cânticos, eram danças. Depois, com as 2 professoras que nós tínhamos, eles organizavam o que é que iam fazer naquele dia. E à sexta-feira era o grupo da tarde. Então, para quê? Para que eles também pudessem brincar, porque eles, quando vão para as casas deles, eles têm muitas atividades.
Nós tínhamos uma menina de 8 anos que ela, todos os dias quando chegava ao centro, ela vinha super cansada. Porquê? Porque antes de vir teve de varrer a casa, teve de preparar a comida para a sua avó, teve de ir buscar água, deixar a água para aquele dia. Então, eles normalmente em casa não têm muito tempo para brincar. Então, nós procurávamos que eles também brincassem ali. E depois tinham um tempo para fazerem os seus trabalhos de casa. Ali no centro, a maioria das crianças em casa não tem a possibilidade de ter os livros, de ter cadernos. Então, nós também procurávamos que eles pudessem ter o seu livro, o seu caderno, mesmo para levarem para a escola as canetas, os lápis. E depois o Irmã, grupo de tarde era... realidades muito, muito diferentes daquilo que conhecemos, realidade tocante. Quando um dia decidiu ser consagrada e ir para a missão, era isso que imaginava? Sim, quando eu decidi ir para a missão, quando eu decidi ser franciscana missionária de Maria, na verdade, o que me tocou mais foi uma experiência pequena que eu tive com crianças também órfãos entregues a uma instituição que estava ao cuidado das irmãs franciscanas missionárias de Maria em Barcelos. E foi o trabalho, essa experiência com essas crianças que mais me tocou, que mais me fez sentir, que estar com os outros que não têm ninguém e dar-lhes um pouco mais de carinho e de amor, que essa era a melhor parte. Agora está em Portugal, mas espera voltar a Moçambique, não é, irmã? Sim, eu esperava voltar a Moçambique, mas neste momento eu estava em Moçambique e tive de vir a Portugal. E o tempo em que eu estive em Portugal, também algumas leis em Moçambique mudaram. Então, já para obter o meu visto foi um pouco mais difícil. E depois, com esta situação da pandemia, também se tornou mais difícil. E, portanto, neste momento já não volto a Portugal. A minha missão será aqui em Lisboa, em Portugal, na província. Aquilo que o Senhor achar que é melhor. E neste momento é estar ao acolhimento das crianças e colaborar. Continua com crianças, com essa sua vocação às crianças. Sim. Sim, neste momento continuo nesta instituição, no acolhimento das crianças e dos pais que as vêm trazer e também apoiando numa sala de creche. Gosta dessa sua missão tão diferente daquela que tinha em Muito Moçambique? diferente. Gosto muito, mas é uma realidade muito diferente, muito diferente. O que é mais difícil hoje em dia na sua realidade? Assim, é diferente esta maneira. Eu não tenho assim muita experiência com estas crianças, com bebés, e estava habituada lá com uma missão mais simples, uma missão mais assim mais terra a terra, mais próximo uns dos outros, onde agora é uma nova maneira que eu vou aprender, embora esteja a ser um pouco difícil, porque eu estou a aprender quase tudo com bebés, sim, mas vai. É uma realidade nova, mas também bonita e interessante, onde eu também me sinto que me entregue e sinto que também posso ser aquilo que eu era lá, de uma maneira diferente. Temos os pais que chegam e as crianças e às vezes é um simples bom dia, um simples olá, como está, e que pode fazer também uma diferença. Irmã, neste outubro missionário, pedia-lhe uma mensagem para deixar aqui ficar a todos aqueles que nos seguem e que depois nos vão ouvir. Quem sabe também para aqueles que um dia sonham partir em missão. O que é que lhes pode dizer? Pois, neste mês missionário, que eu posso dizer a todos os que sentem assim no seu íntimo esta vontade de partir e de servir Deus no irmão, no mais pobre, no mais simples e naquele que muitas vezes é o mais desprezado pelos outros, pois que eu posso dizer é que confiem e acreditem que vale a pena esta entrega, vale a pena ir e, e Deus nunca nos falta, porque se nós sentimos isso cá dentro, é Deus que o coloca.
e Ele que está lá, Ele nunca falta, Ele nunca nos abandona e Ele nos dá sempre aquilo que a gente mais precisa. E quando menos nós esperamos, Ele está lá. E o que Ele deseja a todos é, de facto, esta confiança e esta coragem. E é este caminho em frente que Deus é que nos guia. Fica esta mensagem, Irmã Maria José Basílio, muito obrigada, franciscana missionária de Maria, que esteve em Moçambique e nos deu aqui a conhecer também esta experiência, quer na área da formação, quer na área da educação, naquele país com tantas necessidades. Muito obrigada por esta disponibilidade e por esta partilha neste mês de outubro missionário. A todos aqueles que nos seguem, pois trazemos durante este mês, tentamos trazer estes testemunhos dos 4 cantos do país, dos 4 cantos do mundo, quem sabe, através destes testemunhos de quem está em missão.